Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Um bom domingo a você que nos acompanha no programa Discípulos e Missionários na nossa TV Canção Nova. Hoje, dia 19 de janeiro deste novo ano 2020. Com alegria que nós nos encontramos. Eu sou o Padre Wagner, membro da comunidade Canção Nova, alegria de apresentar esse programa, alegria de ter a sua companhia. No próximo dia 25 de janeiro, nós celebraremos a festa da conversão do apóstolo São Paulo. E Paulo, ele tem uma presença marcante, principalmente nos inícios da difusão do cristianismo para o mundo inteiro. Inclusive, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, nós temos presente várias de suas cartas, as cartas que o apóstolo escreveu, orientando as comunidades fundadas, constituídas por ele, orientando pessoas do ponto de vista pastoral, como as cartas que ele escreve a Tito, a Timóteo, tanto um grande missionário. E todos nós, discípulos, discípulas de Jesus Cristo, temos em Paulo uma referência importantíssima para também nos comprometermos com a difusão do Evangelho de Jesus, que nos salva, que nos redime. Para falar sobre esse tema, a conversão do apóstolo São Paulo, temos a grata presença do cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Obrigado, um bom domingo também, e o tema é bem interessante. Exato. Quero saudar a todos vocês, antes de mais, e desejar que tenham também um feliz domingo. Para nós, em São Paulo, esta data da conversão de São Paulo, 25 de janeiro, tem vários significados. Primeiramente, a data da fundação de São Paulo. Certo. É feriado na cidade de São Paulo, é também a festa de São Paulo como padroeiro da Arquidiocese e da cidade de São Paulo. Então, tem várias coisas que vão juntas aí. E nós lembramos São Paulo, dia 25, o grande apóstolo, enquanto alguém que se voltou para Cristo, escutou a voz que o chamava e se voltou para ele e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? O que devo fazer? E de perseguidor de Jesus e dos cristãos, ele se tornou o maior dos apóstolos, que levou o nome de Jesus, o Evangelho, mais longe, que mais trabalhou pela evangelização depois. É um personagem extraordinário. São Paulo, realmente um missionário de mão cheia, um exemplo, de discípulo e missionário, como hoje nós dizemos. Ele fez essa experiência de conversão sendo encontrado pelo Senhor. Jesus pergunta para ele, quando ele estava a caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ali é o momento preciso da conversão do apóstolo São Paulo, esse encontro com o Cristo a caminho de Damasco? Bem, certamente o momento da conversão foi este, o seu encontro pessoal com Jesus. Perfeito. E nesse momento Jesus o escolheu também e lhe deu essa graça. Depois ele teve, porém, um processo de iniciação à vida cristã também ele. Falávamos disso no domingo passado, Paulo disse que ficou 3 anos na escola de Gamaliel, mas também depois em Damasco ele ficou lá como discípulo de Ananias. Exato. Que era já um judeu cristão, um discípulo de Jesus também, e Ananias o instruiu nas coisas da fé cristã, no Evangelho. Estamos no início ainda da pregação do Evangelho, portanto é interessante que a essas alturas já havia, em Damasco, que é a cidade importante, depois de Jerusalém, havia cristãos. Mas a gente compreende pelo próprio fato da perseguição que Paulo estava movendo, e não era o único. Então, os cristãos de Jerusalém, que é onde começou tudo, eles estavam sendo perseguidos
E Paulo estava fazendo exatamente essa perseguição, os cristãos também fora da Judéia, da Galileia, né, fora da Palestina, perseguindo os cristãos em Damasco, que é na Síria. Pois é, como é que se explica que já tinha cristãos em Damasco? Eram os cristãos que fugiam de Jerusalém ou da Palestina para não serem mortos ou aprisionados. E assim nós temos núcleos de cristãos já em vários, inclusive em Roma. Pois Paulo vai chegar em Roma, já vai encontrar cristãos em Roma. Eram os judeus que tinham se convertido já em Jerusalém e depois foram escapando das perseguições. Mas a conversão, para voltar ao tema, aconteceu naquele momento que Jesus o chama. E Paulo cai na conta. Espera aí, o que está acontecendo? Quem é você? E aí eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo perseguiu os cristãos. E aí Paulo entendeu que está tudo errado na vida dele. E mudou. Senhor, o que eu devo fazer? Lhe foi dito, vai, recebe a luz da fé, né? Deixa-te instruir, recebe o batismo, te será dito. Aí o Paulo, todo cheio de vaidade, cheio de soberba, que persegue, ele cai na conta de que ele tem que aprender, né? Deixa-te instruir, vai a Damasco, lá te será dito o que deves fazer, se torna discípulo também ele. É muito interessante essa conversão de Paulo, mas o lance, digamos assim, fundamental foi este encontro com Jesus que o derrubou, por assim dizer, do alto do seu orgulho, da sua soberba, da sua extrema segurança que ele tinha, que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Aí se convenceu que tinha que mudar, né? Bom, Dilo, às vezes a gente escuta em alguns recantos, né, que, de certa forma, você promover, né, uma conversão de alguém para a fé cristã, seria às vezes um atentado contra a liberdade da pessoa, a consciência da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que de repente, sei lá, não conhece o mistério de Deus, não fez uma experiência em Jesus Cristo e de repente alguém se aproximar e falar explicitamente de Jesus, seria de fato, por exemplo, para certos povos, né, de algumas nações e tal, seria uma certa agressão. No caso da conversão de São Paulo, isso demonstra que, de fato, o caminho é levar as pessoas à experiência da fé em Cristo? Sim, sem dúvida. É uma premissa, né, um ponto primeiro, né? A conversão nunca pode ser forçada. Okay. Não se pode forçar ninguém à conversão, ou converte ou morre, ou converte ou... Não, ninguém pode ser forçado à conversão. Porém, ajudar as pessoas a fazer um processo, a se abrirem, a perceberem a luz, isso não só é da possibilidade da liberdade de cada um. Cada um é livre e pode ser livre também para mudar de opção religiosa, de convicção e assim por diante. Isso faz parte da liberdade. Ora, conhecer melhor, né, a luz, de conhecer melhor a verdade, isso nunca é mal para ninguém, isso é um bem. Mais uma vez digo, a gente não pode forçar ninguém à conversão, mas ajudando as pessoas e através da palavra, da pregação, do exemplo, as pessoas de repente são levadas a dar um passo. E sem esquecer que a conversão acontece pela ação do Espírito Santo. Claro. A graça de Deus que age no interior das pessoas a ouvirem a palavra da fé, a palavra, né? Como São Paulo diz, a fé entra pelo ouvido, né? A fé entra pelo ouvir falar a palavra de Deus. Por isso que a pregação é tão importante, né? Mas também a fé entra pelo testemunho, pela proximidade que as pessoas percebem, veem e dizem, não, peraí, isso aqui, isso é para mim também, eu quero isso também, né? Então, a conversão é um processo interior que tem os elementos exteriores que ajudam, mas ela está dentro do uso da liberdade. Então dizer que ninguém deve ser convertido ou não se deve falar de Jesus para ninguém, isso é negação da fé. Não se pode pretender esconder a luz, né?
Não se pode pretender esconder o Evangelho. Dizer, não, os povos já têm a sua religião, não pode anunciar o Evangelho. Isso é esconder o Evangelho. Né? O anúncio do Evangelho, ele sim, precisa ser feito. E as pessoas têm o direito de conhecer a luz, né? Têm o direito de dar um passo, né? Portanto, de usar a sua liberdade também na direção de se aproximar de Deus, de Jesus Cristo, da fé cristã. O apóstolo São Paulo nos motiva, portanto, a viver a nossa vida comprometida com a missão evangelizadora. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Dom Dilo, pedimos sua palavra para encerrar o programa e a sua bênção. Pois não, com muito prazer. Essa reflexão ainda vai continuar, né? Porque nós vamos ter o momento da conversão de São Paulo no dia 25, né? Eu sei que é feriado em outros lugares, não só em São Paulo, mas nós em São Paulo temos esse privilégio que podemos celebrar, inclusive, com um feriado na cidade. E São Paulo como nosso padroeiro, então quero convidar não só o povo de São Paulo, mas a todos os que nos veem e ouvem, a olhar durante essa semana para a figura de São Paulo. E é tão importante nós aprendermos dele de novo, né? Aprendermos do exemplo, do itinerário de fé, a conversão, mas o amor a Jesus. Não foi uma conversão que ficou no vazio, não. A conversão dele foi para um amor maior, profundo, né? Tanto assim que depois ele vai dizer numa das suas cartas, olha, depois que eu encontrei Jesus, me converti a ele, abracei a fé, tudo o resto para mim não conta mais. Eu vivo para Cristo, o meu viver é Cristo. Quer dizer, é muito bonito como ele de fato, depois que abraçou Jesus Cristo, abraçou mesmo, né? Abraçou para valer. E se tornou esse grande apóstolo. Talvez nos falta muito desse amor, desse entusiasmo, dessa generosidade de São Paulo. Para hoje, nossa igreja precisa disso também. Deus abençoe todos, São Paulo interceda por todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.